Voto de Rafael Prats para jogo ofensivo para o técnico Tite. Professor Celso. O Prats fez uma análise mais de momento. Técnica. E de momento, né? Profunda. Futebol é momento, né, A gente sempre pergunta se é momento ou se é a carreira. É carreira. A história é outra Mas conversa. ele citou carreira, porque ele falou do Tite na seleção também. Eu tô Ele votando juntou. muito em cima do momento, prof. Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Enfim, chegou o grande dia desse jogaço entre Flamengo e Galo e Flamengo no Maracanã às 7h30 da noite. E é aquilo, vai ser o reencontro aí, né, entre Filipão e Tite. Quem leva o melhor duelo, né? Teve um debate bastante incrível aí sobre os dois. Quem tem o melhor jogo defensivo, quem monta a melhor defesa, variação tática, gestão de grupo e outros fatores que ele levaram em conta também, né? E aquilo, lembrando que ambos os times brigam pelo título. Caso aconteça o empate, obviamente que não é nenhum, né, melhor, o resultado não é melhor para nenhum dos dois, né? Só para Botafogo e Palmeiras. Mas o vencedor aqui continua brigando pelo título, né? Principalmente o Flamengo. Eu acho que o Flamengo sim tem todas as condições de conseguir ganhar esse jogo aí e conseguir ainda brigar pelo... dar um passo maior, né? Ainda pela briga pelo título, né? Palpite para esse jogo aí, palpite. 2-0 Mengão, 2-0 Mengão, o Flamengo vence, chega a 66 pontos. E horas depois, o Palmeiras tropeça para o América Mineiro. Isso mesmo, o Palmeiras vai tropeçar nessa rodada. 1-1. Palmeiras e América Mineiro. Tô confiante nesse resultado aí, vambora. Esse é o touch aqui. Tite e Felipão, com alguns quesitos para vocês analisarem e votarem. Tem touch com o Rafael Prats, hein? Isso é um perigo. Eu espero, sim, se houver um equívoco de voto de um dos nossos integrantes aqui, Não, aqui que você, não é Abel, equívoco. como o voto Que é de Minerva... opinião, a sua opinião é respeitada, não é Mas você, equívoco. Abel, se houver algum empate, alguma dúvida, vote direito, por favor, Abel. Não vote com consciência. Eu peço à produção que grave todos os votos de Rafael Prats. Também. Tem gente aqui Já que que o não Rafael assume Prats que está votou. falando muito, vamos começar com ele. Fala Jogo muito. ofensivo, você vota no Tite ou no Felipão? Boa pergunta essa daí. O Atlético ofensivamente melhorou muito durante o campeonato. O Felipão inicialmente até chegou a testar o Paulinho mais aberto, né? Porque a dupla Paulinho e Hulk, que era uma dupla com o Kudê, com o Felipão inicialmente não foi uma dupla de ataque. O Paulinho um pouco mais aberto, o Hulk muitas vezes mais centralizado. E o Felipão foi moldando e mudando isso ao longo do Campeonato Brasileiro do Atlético. Mas o Tite me parece mais irrequieto quanto a isso. O Tite descobriu há pouco tempo também, descobriu entre aspas, né, a possibilidade de jogar com pontas. Até na Seleção Brasileira teve muito isso. E no Flamengo ele tem repetido muito isso também. Tite. Voto de Rafael Prats para jogo ofensivo. Tite que teve aquele ano sabático. Foi. Não sei se foi 2014. 2014. E voltou com aquele Corinthians de 2015 que fazia muitos gols, tinha um ataque avassalador. Com o Renato Augusto, inclusive, Renato Augusto, Jadson e companhia. Voto de Rafael Prats para jogo ofensivo para o técnico Tite. Professor Celso. O Prats fez uma análise mais de momento. E de momento, né? Profunda. Futebol é momento, né, A gente prof? sempre pergunta se é momento ou se é a carreira. É carreira. A história é outra Mas conversa. ele citou carreira, porque ele falou do Tite na seleção também. Eu tô Ele votando juntou. muito em cima do momento, prof. A história é outra coisa. Acho que não é o forte de nenhum dos dois, para te falar a verdade. Assim, não são dois técnicos que vão ficar para a história pela ofensividade, né? Como ficará, por exemplo, Fernando Diniz. Por exclusão, eu vou votar no Tite, porque não dá para votar em Felipão no item jogo ofensivo, né? Ou dá, Eugênio? Jogou a bola, gostei. Jogou a responsa. Toma, Eugênio. Assim, o Prats levantou aqui toda uma série de explicações pro desempenho do momento. Eu pensei no momento. Do hoje. A história é outra Do conversa. Atlético, né? Na história, eu acho que não são treinadores, até pelo tempo de carreira do Felipão, em relação à história, tem vantagem sobre o Tite. São técnicos Mas se que for vêm da momento mesma também, escola. o Galo é ofensivo também. Meteu 3-0 aí outro dia. São no Grêmio. técnicos que vêm da mesma escola, Abel. São cabeças... são árvores da mesma raiz, galhos da mesma raiz. Olha entendeu? que coisa isso. Cada um vai para um escola caminho gaúcha? diferente, mas os dois vêm lá de Caxias do Sul e tal, daquela área, que privilegia, historicamente, o futebol mais defensivo. Vamos dizer assim, mais equilibrado, né? Não tão ousado assim. Mas eu entendo que durante a carreira, o Tite foi procurando
mais alternativas ofensivas. Ele foi desenvolvendo mais isso que o Filipão. Não que o Filipão não tenha alternativas, tem também. Tem. Mas, na média, o time do Tite é um time mais para o ataque em geral, especialmente em seleção brasileira, do que os times do Filipão. Aí o outro brincaria, falava, o Filipão não tem alternativa, Jardel e Paulo Nunes jogavam vôlei? O Abel, um levantava e o outro cortava. Quase vôlei. Quase vôlei. Paulo Nunes e Oséias no Palmeiras? Não, e Abel, uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente fala de times ofensivos, de gols, o gol de bola parada é um gol que é muito treinado. Se um time faz isso muito bem e ganha jogos assim, mérito do time e do treinador também desse time. Você está se referindo ao Felipão? Por exemplo. E claro também é o Marcelo Fernandes atualmente no Santos, né? Não, isso daí é uma outra conversa. Mas não é fato? Apareceu na tela. O Santos não melhorou muito na bola parada? Melhorou, mas agora a pergunta é Adenor, Leonardo Bach contra Luiz Felipe Scolari, Eugênio. Presta atenção na conversa. Mas a bola parada faz parte. O Palmeiras tem uma bola parada muito forte também. Muito forte. É a melhor da América do Sul. Futebol atual, bola parada é... Eugênio Leal. Agora eu quero ver. Eugênio Leal querendo desvirtuar o assunto. É mesmo. Não estamos falando de... Provocador, Eugênio Leal. Tite ou Felipão para montar a defesa? Eugênio Leal. Felipão. Acho que Felipão... porque, sim, o Tite é muito forte também no sistema defensivo. Vou repetir o que eu já falei aqui. Os dois vêm da mesma base, trabalharam juntos, inclusive, lá no início de carreira. E o Tite fez história com aquele Corinthians campeão da Libertadores, que dificilmente sofria gol. Sim. Mas eu vejo o Felipão mais calcado em montar o time a partir da defesa, historicamente. Isso não é demérito nenhum, são estilos. O futebol permite estilos diferentes. E acho o Felipão um pouco mais... Como eu falei para o Tite na questão da ofensividade, um pouco mais do que o Felipão, eu coloco agora o Felipão um pouco mais calcado no sistema defensivo do que o Tite. Professor Celso, Tite ou Felipão para montar a defesa? As defesas do Tite são fortes, mas eu acho que são fortes a partir de um time que funciona defensivamente. Organicamente. Organicamente. Jorge Henrique, por exemplo, não era um jogador de defesa. E ajudava muito. Muito. E não deixar de fazer os gols. Agora, pensando só em defesa, como montar uma defesa, o Filipão é um dos maiores mestres nesse assunto na história da bola. Né? E Tite, lembra quem era o responsável por treinar a defesa? Fábio Carilli. Fábio Carilli, que depois também, hoje em dia, até hoje, é um técnico. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro 2017 também, num Corinthians muito organizado, muito forte também defensivamente. Era o Corinthians que uma bola, um gol. Corinthians de Carilli, às vezes, né? Com o Jô jogando muito. Então já temos 2 votos para Felipão, mas ainda temos o voto de Rafael Prats. Montar a defesa para você, Tite ou Felipão? Acompanhe os relatores. Luiz Felipe Scolari. Olha, ele não quer falar muito dessa vez. Está guardando munição. E estamos falando de várias defesas, né? No Grêmio de 2001. Eu estou meio aqui surpreso, porque quando eu dou meu voto, eu voto geralmente com muita análise técnica, aquela análise... tenta sair realmente de algumas situações. O Eugênio Leal fica olhando para mim aqui com uma certa surpresa. Será que ele está imaginando que eu vou votar em outro quando eu voto em um, ele pensa que eu vou votar no outro? Não acho nada, eu estou só prestando atenção. Eu estou bebendo na sua sabedoria, Prats. Você, depois daqueles votos que você deu nos melhores do Brasileirão, é bom você se preservar um pouco. Os melhores o quê? Técnicos do Brasileirão. Eu? Dessa eu escapei. Gestão de grupo. Professor Celso Zelt. Nossa, os dois são... Essa eu quero ver. Gestão de grupo, aí eu me lembro, sabe do quê? A família escolar. Quando ganhou foi ótimo. Da seleção brasileira, família escolar. Quando ganhou foi ótimo, né? Os dois são ganhou muito. O Felipão já ganhou muito na carreira. Grande treinador histórico. E gestão de grupo, demais. Tite também, né? Então. Fechado com o grupo. E aí, professor? Cada um na sua, mas eu acho que a gestão de grupo é mais importante na receita do Filipão do que é na do Tite. É importante também para o Tite, mas o Filipão é muito gestão de grupo, né? É muito família escolar, é muito vamos lá, ele fecha mesmo. Eu acho que o Filipão merece esse voto. Eugênio Leal. Eu quero deixar claro para o Prats e para os amigos... Não, peraí, mas você não está votando para o Prats. Acompanhando os fãs de esporte. Aproveita o seu tempo aí. Não, que eu não estou levando em consideração o ponto fora da curva na carreira do Filipão. Ué, como assim? Foi o 7-1. Não, mas seleção brasileira ainda vai chegar, Eugênio. A carreira dele é muito maior do que o 7-1. O Prats aqui, agora há pouco, ele deu uma indireta, quando você falou da família escolar, quando ganhou foi ótimo. Aí eu falei, ganhou muito. Todo mundo tem o seu ponto fora da curva em algum momento. Concordo.
E o ponto fora da curva foi a Copa do Mundo de 2014, aquela semifinal Brasil e Alemanha. Não estou levando em consideração isso, estou falando o todo da carreira. Não está sendo resultadista? Não, o todo da carreira. A gente tem que tirar uma média. A carreira do Filipão de técnico começou em 1982 no CSA. É verdade, eu me recordo. Já campeão. Ela não pode ser retratada por um jogo infeliz. Concordo. Não pode ser carimbada Resumida por um jogo. Claro, concordo com você. Por mais importante que tenha sido esse jogo. Ponto. Dito isso, eu concordo ipsis literis com o que disse aqui o professor Celso Darion Zeltz. Dentro do trabalho do Filipão, a gestão de grupo é muito significativa, muito importante, uma das maiores armas dele nos trabalhos que ele tem. Do Tite também. Também, mas tem um peso maior no trabalho do Felipe Scolari. E é bom a gente falar uma coisa, eu corroboro com os companheiros também em relação à gestão de grupo do Luiz Felipe Scolari. Quando a gente fala em relação à gestão de grupo, isso não minimiza a parte técnica, a parte do campo. A parte do campo é muito importante também, elas muitas vezes andam lado a lado, muitas vezes a parte de ambiente, ainda mais no Brasil, que tem um futebol muito voltado ao lado emocional, essa parte tem um peso muito grande. Então, Felipão, quando a gente fala em relação a ser muito hábil com os jogadores, a ser muito hábil com o elenco, ao elenco gostar e correr para ele muitas vezes, isso não quer dizer que ele não saiba, não domine outras áreas. Claro que ele domina, mas gestão de grupo, ele é mestre também. Felipão. E eu não sei se eu estou indo muito além, mas quando eu penso assim no Felipão, gestão de grupo, eu me lembro do Palmeiras, do Grêmio, da seleção portuguesa. O grupo, no caso do Felipão, inclui a torcida. Variação tática. Agora eu quero ver. Rafael Prats, Tite ou Felipão? Você é o diretor. Você é o executivo de futebol do Prates Empates Futebol Clube. Em Prates. E você tem que escolher um técnico pensando na variação tática. Só pensando nisso? Variação eu não tática. contrataria um treinador só pensando nisso, mas isso também é importante. Tite, acho que o Tite tentou, me parece mais irrequieto quanto a isso. Apesar de ter um modelo que ele confia muito, fala muito em equilíbrio. O Felipão mudou até os auxiliares, me parece também voltado a isso, a parte de campo, a parte talvez de treinamento, de parte tática. Trabalhou com o Paulo Turra recentemente, agora voltou a trabalhar com o Pracidelli, que já está com ele há muito tempo no Atlético. Como era o nome do baixinho, o bigode? Murtosinha. Murtosa, muitos anos, né? Escudeiro do futebol. Como o Kleber Xavier com o Tite. Sim. Tite. Variação tática, acho que o Tite me parece mais irrequieto quanto a isso. Tite. Professor Celso. Acho que a chave aí está na palavra variação. Né? O Filipão tem o seu repertório tático, mas me parece um repertório muito, muito marcado. O homem de referência. E faz isso muito bem feito. O volantão para fazer o que ele chama de trabalho sujo. Eventualmente, quando tem um lateral como era o Arce, bola de Jardéis para Paulo Nunes, que em todo clube que ele vai, ele tenta achar Mas eu gosto disso. um Jardel. É um ótimo... E o Arce também metia a bola para o Jardel. É um ótimo repertório, Claro que é. Mas eu não vejo a variação. Eu voto no Tite, principalmente no Tite depois do período sabático ao qual você se referiram. Isso. Então temos dois votos para o Tite. 2013 em diante. E Eugênio? Também acho que o Tite tem um repertório um pouco maior, sem desmerecer o Abel, eu estou vendo aqui passo a passo essa votação e eu concluo que são treinadores com características muito semelhantes. É muito difícil você escolher um ou outro nesses aspectos que estão sendo colocados aí. Então, eu vou concordar com os companheiros no Tite, mas sem desmerecer que o Filipão também tem possibilidade de reorganizar a equipe, e ele faz isso durante as competições nos times que passou. A gente já viu várias vezes isso acontecer. Acho que ele tem mais repertório, o Filipão, porque repertório e variação são coisas diferentes. Exatamente. Né? Eu acho que o Tite ganha na variação, mas o repertório do Filipão também é muito bom. E fiquem à vontade, aliás, como o Rafael Prats fez no primeiro quesito, que foi jogo ofensivo, para fazer algum comentário, de repente, sobre variação tática. Não, no Galo, por exemplo, o Felipão está com... Porque lá no primeiro quesito, jogo ofensivo, o Prats falou sobre carreira, mas citou o jogo ofensivo do Flamengo no momento, com o Tite. A gente está analisando a carreira em geral, mas podemos citar também aspectos, porque a gente está fazendo isso exatamente por causa do jogo de hoje, do Flamengo, do Tite, contra o Atlético Mineiro, do Luiz Felipe Scolari. Depende dos ovos que o cara tem para ele fazer o omelete também, né? Claro. Como é que o Tite ia ser campeão da Libertadores jogando ofensivamente se nem centroavante ele tinha? Mas tinha um Emerson Sheik. Então, hoje a gente vai ter que ver o Tite, pensando nisso, qual vai ser a variação dele
sem contar com o Pulgar no meio-campo. É claro que ele vai colocar ali o Thiago Maia. É um pelo outro. Mas não é só colocar o jogador. A partir dessa mudança, como é que ele vai fazer o time? Ele vai liberar mais alguém? Vai segurar um pouco mais? Vai redesenhar o meio-campo a partir dessa situação? É uma variação. Da variação tática sem o Pulgar, é isso? Pela característica diferente. O Pulgar é um jogador com mais capacidade de sair para o jogo, como fez semana passada. A gente até fez aqui a leitura da jogada, né? Quando ele sai, que ele infiltra na área e dá o passe para o Arrascaeta fazer o gol contra o Bragantino. O Thiago Maia não tem essa característica. Porém, ele é mais fixo. Ele é um jogador ali atrás que, de repente, pode liberar outros para subirem ao ataque. Isso é variação tática. A gente pode ver hoje como é que vai ser a solução que o Tite vai encontrar. Ou se não vai encontrar. Porque o Filipão pode também saber explorar isso. Tá vendo? Pedi, fui atendido. Quero ver agora. Seleção brasileira. Apesar... Aí. Bel, peraí. Não. Pra mim é muito... discussão essa Pra mim é óbvio. Mas... Óbvio. Vou começar com o Prats. Bom, um treinador dos dois aí é campeão do mundo. Isso daí tem que ser colocado na mesa, obviamente. Mas tomou 7-1 em semifinal em casa, um jogo histórico, o pior resultado da história da seleção brasileira, é verdade. Isso também tem um peso. São técnicos de 2 Copas do Mundo, né? Os dois dirigiram a seleção brasileira em 2 mundiais, mas não tem como você colocar o que é campeão do mundo no segundo lugar para um que não foi campeão do mundo. Até porque, né, Prats, para corroborar o que você está dizendo... Obrigado, Eugênio. Concordo que a derrota para a Alemanha de 7-1... 8 de julho de 2014, eu te falo até a data, Eugênio. Foi, assim, a pior derrota, para mim uma vergonha. E já tinha jogado mal contra o Chile. Futebol brasileiro passar, essa é uma questão. Mas ela foi em que fase da Copa do Mundo? Semifinal. Aqui Ele chegou numa final... Não tem jeito, né? Aliás, o nosso... O Neymar me pegou um pouquinho. Senchu Neymar. Esse Chu é com X ou com CH? É com CH. É um amigo Walter Mazzucchelli, o Anjinho, que fala isso. O diretor da revista Placar durante... Anotei aqui, professor. Senchu Neymar. Senchu Neymar. Essa foi de... Não cheira nem fede. Glória eterna! E agora eu quero ver. Glória eterna. Agora... Na Liberta? Essa é mais difícil. Na Liberta. Glória eterna. Eugênio Leal tá ali. Eu tô salvando aqui, Senchu Neymar. Salvei aqui. Não, glória eterna. Glória eterna é Libertadores da América. É isso aí. Sim. O Senchu Neymar, depois você vem com ele. Já salvei, pronto, já acabou. Agora é a glória eterna, gente. Glória eterna. E agora? Você conhece o assunto, você domina o assunto. Você é o Capitão América, o histórico gente. do Filipão na Glória Eterna é mais extenso do que o do Tite. Então, Filipão. Mas acho que, inclusive, o Felipão disputou mais Libertadores também. Posso estar enganado, por isso é mais extenso. É mais extenso e teve também mais vitorioso. Teve mais chance, né? O Felipão, se eu não estou enganado, posso estar enganado porque é tanta Grêmio e Palmeiras chegou na final. Ele tem 4 finais, o Felipão. Não tem 4 finais? Sim. 2 com o Palmeiras, ele ganhou uma e perdeu uma. Verdade. Tá certo? Verdade. Isso. Uma com o Grêmio, ele ganhou. Uma com o Atlético Paranaense, ele perdeu. Tô certo ou tô errado? O homem nunca caiu Senhorzinho antes das Malta, quartas. tô certo ou tô errado? Acho que esse ano com o Atlético caiu nas oitavas. Só esse ano, né? Caiu nas ele oitavas. chegou durante a Libertadores, ele mas nunca era o tinha caído técnico antes das quartas, né? Ele tem muito mais rodagem que o Tite em Libertadores. E chegou em mais uma semifinal com o Palmeiras, quando ele perde do Boca do Benedetto. Mas, sim, é verdade. O Tite tem um título invicto, é verdade. Não, o Boca do Benedetto... O Tite foi campeão invicto da Libertadores da América. Mas o Corinthians que nunca tinha chegado a uma final. O Felipão tem mais estrada. Mas no ano anterior caiu na fase preliminar. E aí vai pesar muito a favor do Felipão, né, o tempo de carreira. A gente falava aqui que são treinadores que são treinadores... O Tite foi jogador dele. Vencedores, Agora, um treinador tem um tempo de carreira muito mais extenso. O Felipão, até o ano passado, aliás, no começo desse ano, entre aspas, deixou o campo para trabalhar no balcão. É que ele não se segurou no balcão e voltou para o campo. Aí é outra história. Mas o Felipe... Agora, ele tem mais tempo também. Mas o Tite, Prates, já tem tempo suficiente para ter feito mais coisas em Libertadores, hein? Ele era campeão da Copa do Brasil lá em 2001. Vocês são muito grandes. Vocês têm uma história juntos, Tite e Filipão. Vocês são muito maiores que eventuais desavenças. Então, por favor, hoje, aproveitem essa oportunidade antes do jogo. Deem um abraço à beira do campo, se cumprimentem. Lembrem lá o início de carreira de vocês, sabe? Vocês são maiores do que disputas eventuais.
Vocês já passaram por tanta coisa na história do futebol. Vai ser tão bom. Tenho certeza que ambos vão ficar felizes, porque o melhor sentimento é o perdão. Esquecer coisas do passado. Eles são importantes para a história do futebol brasileiro. Vocês são importantes para a história do futebol brasileiro. Façam as pazes. Tite falou, fala muito. Óbvio que a gente está dando outra conotação aqui. Então, terminamos aqui, ó. Tem o Tite 1, Tite 2, e Felipão 3, 4, 5. 5-2 para o Felipão? 5-2 para o Felipão. Tite ganhou no... O único que apostou em vitória do Galo, certo? Eu falei 4-3, você falou 3-2, você falou 2-1 para o Flamengo. 2-1 Flamengo, é. 2-1 Flamengo. O único que apostou em vitória do Galo. Parabéns pela sua ousadia e por não acreditar nesse papo furado que o mandante sempre vai ganhar. Quando se fala de prática, é ousadia e alegria. Olha só, olha só o sorriso. Nessa ordem. Olha o sorriso. Não, Alegria, não necessariamente nessa ordem. Felicidade. Pode ser alegria. O prato está levinho, soltinho. É, mais ou menos, você vai ver amanhã. Atenção. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Enfim, chegou o grande dia desse jogaço aí entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? O reencontro, vamos dizer assim, entre Tite, Felipão e Tite, Flamengo e Atlético Mineiro, que tem uma rivalidade antiga já, e volta a se reencontrar agora numa reta final de Brasileirão e ambos brigando pelo título, né? Flamengo já brigando pelo título em algumas rodadas atrás aí, e o Galo agora nessa última rodada se aproximou e definitivamente entrou na briga real pelo título, né? Mas para ambos continuar brigando pelo título, ambos precisam vencer, né? O empate não favorece nenhum dos dois, só favorece ao Palmeiras e ao Botafogo também, né? Então aquilo, já saiu a provável escalação de ambos os times e vamos passar aqui para vocês bem rapidinho, né? Lembrando que o Flamengo vem embalado aí de 4 vitórias nos últimos 5 jogos e tem um desfalque gigantesco que é a ausência de Eric Pulgar, né? Então o Eric Pulgar não joga, é a ausência e vamos passar aqui a provável escalação do Flamengo para esse jogaço aí, né? Rossi no gol. Dupla de zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Laterais, Mateuzinho e Ayrton Lucas, até aí não mudou em nada, né? Meio de campo ali, Gerson e Thiago Maia. Essa é a principal mudança de um jogo para o outro, né? A suspensão do Pulgar e a entrada de Thiago Maia, né? O Alan também foi cogitado, mas como o Alan estava há 2 meses sem jogar, o ritmo de jogo também pesa nesses momentos, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro, né? Então o Bruno Henrique continua mantendo a sua titularidade após o jogo diante do América Mineiro, né? Já o Galo aí, né? E o Flamengo tem 2 jogadores pendurados, né? Mateuzinho e Ayrton Lucas, né? Já pelo lado do Galo, Everson no gol, dupla de zaga Maurício e Gemerson, Maurício Lemos e Gemerson, dupla de laterais Saraiva e Guilherme Arana, meio de campo ali Igor Gomes, Aratio, Edenício e Otávio, e a dupla de ataque Paulinho e Hulk, que estão se destacando muito nesse Brasileirão, né? Lembrando que a dupla de ataque do Galo é uma dupla poderosa, tem o artilheiro do Brasileirão, que é o Paulinho, e o terceiro colocado, né, na artilharia, que é o Hulk, com 14 gols, né? Então, se a gente somar os gols da dupla nesse Brasileirão, chega a 31 gols, né? Então, Paulinho e Hulk, só no Brasileirão, marcaram 31 gols, né? Então, o Paulinho marcou 17 e o Hulk marcou 14. Então, é uma dupla bem afiada e o Flamengo tem que prestar muita atenção para não sofrer tanto com essa dupla de ataque aí, né? Mas esse jogo vai ser chamado de Inferno 2.0 e o Flamengo tem tudo, sim, para poder ganhar esse jogo aí, como aconteceu na temporada passada pela Copa do Brasil. Palpite! Eu continuo mantendo meu palpite que o Flamengo vence esse jogo aí por 2-0. 2-0 é o meu palpite. Deixe seu palpite aí e tamo junto.